Hello everyone, welcome back to our class. How are you today? I hope you are doing very fine. Okay, so today we're gonna do a little correction about our homework that I passed to you on our last class, okay? So open your workbook on the page 32 and let's correct the exercise number 2, tá? Choose the right alternative. So let's read. You at the movie theater yesterday. Yes, I was. Então, tá perguntando, né? A pergunta é: você estava no teatro ontem? Sim, eu estava. Então, were you at the movie theater yesterday? Aí a pessoa responde: Yes, I was. Sim, eu estava. Letter B. We happy after the news. We were happy after the news. Tá? Nós estávamos felizes depois da notícia. Depois das notícias, isso mesmo, confundo after com before. Mas nós estamos felizes depois da notícia. Letter C. Pedro, a high school student last year. Pedro was a high school student last year. Letter D. Anne was on her way home at 3 p.m. Então a Anne estava no caminho de casa às 3 da tarde, tá? Beleza? Então were, was. Letter E. These cookies were delicious. Esses biscoitos estavam deliciosos. Por quê? Porque tá no plural, tá bom? Então, these cookies were, tá? É plural, não é singular. How were you? I was worried. Como você estava? Eu estava preocupada. How were you? I was worried. Letter G. My exercise were all corrected. My exercise were all corrected. Todos os meus exercícios foram todos corrigidos. Why? Why was your father so nervous? Letter H. Why was your father so nervous? Letter I. The students, os estudantes, were not in the class. They were outside. Então é were, tá? Por quê? Porque os estudantes é plural, tá bom? Não se esqueça. Was é singular, were é plural, tá? Letter G. How the soap opera last night. Então ficaria melhor. How was the soap opera last night? How was the soap opera last night? Tá? Porque é singular, tá bom? Number 3. Write the sentence in the past tense. Ai, minha perna deu cãibra, gente. Just one moment. Vamos lá. Então, pra gente escrever estas sentenças. No passado, tá? They are British. Então, como ficaria no passado? They were British, tá? Por que were, gente? Porque lembra que eu acabei de falar, were é plural, né? E was no singular, tá? Então they were British. Letter B. I am tired. I was tired, tá bom? I was tired. Letter C. You are wrong, John. You was wrong, John. You was... perdão, gente. You were wrong, John, tá? Por quê? Porque a gente tá falando de you, tá? Eu fiquei olhando pro nome, tá? Mas é you were wrong, John. You were wrong, John. Letter C. Letter D. He is cold. He was cold. He was cold. Letter E. We are comfortable here. We were comfortable here. Então, ficaria we were. We were comfortable here. Letter F. She's a doctor. She was a doctor. Letter G. I am right. I am right. I was right. I was right. Letter H. He is taller than his brother.
He is taller than his brother. He was taller than his brother. He was taller than his brother. Letter I. They are there. They were there. They were there. Tá? Letter H. Letter J. It's fine. It is fine. Poderia ficar. E no passado fica it was fine. It was fine. Tá? Number 4. Now write the sentence below in an interrogative form. Use past tense. Tá? Então a gente vai escrever as sentenças abaixo numa forma negativa, usando a past tense, tá? Então ficou assim, ó. Eu acho que é a mesma coisa, tá? É a mesma frase que nós estávamos lendo aqui em cima, mas agora a gente vai transformar numa question no passado. They are British. Were they British? Como ficaria I am tired in a interrogative form using the past tense? Ficaria was I tired? Was I tired? Letter C. You are wrong, John. Were you wrong, John? Were you wrong, John? Lembra, gente? É o verbo to be no passado, tá? O que acontece? É a inversão, né? É a inversão do sujeito, tá? É a inversão do sujeito com a inflexão, tá? Que é o was or were. No caso, ficaria assim: Were you wrong, John? Were you wrong, John? Letter D. He is cold. Was he cold? Was he cold? Letter E. We are comfortable here. We are comfortable here. Were we comfortable here? Were we comfortable here? Letter F. She is a doctor. Tá, legal. Was she a doctor? Was she a doctor? Letter G. I am right. I am right. Was I right? Was I right? Difícil, né, a gente fazer essas perguntas voltadas pra gente, né? É bem estranho fazer isso. Letter H. Was he taller than his brother? Was he taller than his brother? Letter I. Were they there? Were they there? One more time. Were they there? Were they there? Letter G. It's fine. Tá bom. Was it fine? Was it fine? Ok? Então, acho que foi só isso, gente. A gente finalizou no exercício 4, né? Então, é só isso. Por agora, tá? Por agora é só isso mesmo. Beleza. So now let's open our book on the page 44 again. I know we stopped in this page in last class, but now I need to repass some subjects for you. Eu preciso repassar algumas matérias para vocês. Por exemplo, é este aqui. Focus no there was and there were. Lembra do que eu falei para vocês? Que né, there was and there were, ambas formas são usadas no passado, com o sentido de havia ou tinha, tá? Ambas essas formas é a mesma coisa. O que muda de um para o outro é que este was, né, there was é no singular, there were é no plural, só isso que muda. E ambos passam a ideia de havia ou tinha, tá? Havia ou tinha. So now that you understand it, let's go back to our next class. So, open your book on the page 45. Vamos circular as alternativas certas. There, a circus in my suburb last month, I'm sorry. Deixa eu dar um zoomzinho aqui porque a teacher é cega, tá? Sou desprovida de visão. There was a circus in my suburb last month.
Letter B. Então é was, tá, gente? Was. Tinha um circo na minha cidade mês passado. There many children at school this morning. Lembra, children, não existe children's, existe child. Desculpa, gente, os professores não calavam a boca, tive que dar um xinguinho, tá? Mas lembra, children é no plural, child é criança, tá? So, there were many children at school this morning. There 5 apples in the refrigerated. Nossa, travou, bugou a cabeça. There 5 apples in the refrigerator last week. Então, tá no plural, né? As maçãs tinham, né? Haviam 5 maçãs no refrigerador last week. There were 5 apples in the refrigerator last night. Refrigerator, tá? O teacher até travou aqui porque é difícil mesmo. Letter D. There, very good restaurant downtown. Downtown, centro da cidade, tá bom? There was a very good restaurant downtown. Restaurant, tá bom, gente? É restaurant. There was a very good restaurant downtown. Então, tinha um bom restaurante no centro da cidade. Letter E. There, an event last Wednesday. Então, né? There was an event last Wednesday. Tô travando. Por que was, tá, gente? Porque tinha um evento, tá? Tinha um evento na última quarta-feira. Um evento, vocês não concordam que é uma coisa, né? É uma coisa inanimada. Não é nada palpável, né? Então é um it, tá? Seria um it. Então, there was an event last Wednesday. Letter F. There, a good programs on TV yesterday night. Deixa eu ver, a good programs. Então, tá no plural aqui, ó. Programmers, tá? Programmers on TV yesterday night. Então, there were good programmers on TV yesterday night. Vocês estão vendo aqui? Program é a última letra, a letra M. Viram como dobraram? Para fazer no plural. Muito interessante. Eu não sabia, não conhecia essa palavra. There were good programs on TV yesterday night. Então, beleza, gente? Então, a correção é... Aqui, vamos repassar. There was a circus in my suburb last month. Letter B. Aqui. There were many children at school this morning. Letter C. There were 5 apples in the refrigerator last week. Letter D. There was a very good restaurant downtown. Letter E. There was an event last Wednesday. And letter F, the last one, is there were a good programs on TV yesterday night. Tá? Então é was, were, were, tá? E agora nós temos a letra não, né? Nós temos um próximo exercício. Spot 5 difference using there was and there were. Então a gente, né, esse aqui é o jogo dos 7 erros, tá? Então a gente vai fazer... deixa eu ver se vai dar tempo. Just one moment. Acho que dá tempo da gente fazer um pequenininho. Spot 5 difference using there was and there were. Então, a gente vai fazer o jogo dos 7 erros com as 5... O jogo dos 7 erros é bom, né? Jogo dos 5 erros, né? Usando o there was and there were. Bom. There was a different color of... So, I will tell you what I found. Eu vou te dizer o que eu achei. So, prepare your pen and keep writing. Writing what you find. What you found, I'm sorry. O que você encontrou, tá? Então, eu vou dizer
Eu vou dizer o que eu encontrei, tá? Não vou escrever porque a ideia é que vocês, né, aprendam, procurem os 5 diferentes tipos de errinhos que a gente vai encontrar aqui, tá bom? Vamos lá. There were different colors of cushions on the left side of sofa. There were different colors of cushions on the left side of sofa. O que eu estou falando? Estou falando o quê? Que havia haviam, né, diferentes tipos de cor de almofada, cushion, no sofá, no lado esquerdo do sofá, tá? Lado esquerdo do sofá, tá bom? There were different colors of cushions on the left side of sofa. The second difference, vamos lá. There was a table in front of the sofa. Então, there was a table in front of the sofa. So, where is it? It's missing. Tá? Então, havia uma mesa no meio da sala. Cadê? Então, por favor, me diga sobre essa diferença. Se quiser, pode ser igual eu, do jeito que eu tô falando, não tem problema. O importante é que entenda e use o there was and there were, tá? Just let me repeat. There was a table in front of the sofa. The third difference. There were a different kind of lines in the lamp. Então, havia um tipo... haviam diferentes tipos de linhas no abajur. Então, por exemplo, aqui tem só uma linha. E se você olhar aqui, olha no seu desenho, tem 2 linhas aqui. Então, there were a different kind of lines in the lamp. Tá? Beleza? Então, escreva sobre isso também. Esse é um outro erro. Diferenças entre as linhas do abajur. Vamos lá. There were a few books on the shelf. In the shelf, I'm sorry. There were a few books in the shelf. Então, aqui tinha livros. Aqui não tem mais. Então, there were a few books in the shelf. Tá? E the last one, o último, there was a clock on the shelf. Então, havia como a gente chama um relógio, né? Clock. Gente, na estante. Shelf é estante. E agora não tem mais, né? So, there was a clock on the shelf. Tá? There was a clock in the shelf, ok? Did you understand the purpose of this exercise? Você só tem que escrever, tá? Beleza? Se tiverem dúvidas, vão me falando, tá bom? E aí, ainda mais que a gente discutiu dos errinhos, né? 5 errinhos é 1, 2 da mesa, 3 do negócio, dos livros, 4 com a linha do abajur e 5 com o relógio, tá? So now, turn your page to the page 46 and let's see about must and must not. Just one moment. Então, o que é o must, né? O que é o must e must not? A gente está vendo, né? Esse é um verbo modal, tá? Um modal verb. E para que a gente vai usar esse modal verb? Vamos ler juntos aqui. Used to express deduction. Almost 100% certainly. Obligation or duty. Strong recommendation. There is no variation on the following verbs. Então tá, gente, basicamente, o que é, pra que eu vou usar o must, tá? Quem quiser puxar uma seta e escrever, porque aqui só tem encheção de linguiça. Por quê? O must eu vou usar como, né, posso deduzir, beleza, posso deduzir, sendo que eu tenho 100% de certeza, tá? Obrigação vale... Gente, fixem muito nessa palavra, que o must normalmente tem a ver com obrigações, né? Laws, né, as leis, tá bom? Tá bom? Então, eu vou usar o must para leis. Pensa assim, tudo que é aquilo que deve. You must not smoke here. You must not smoke here. Você não deve fumar aqui, não pode fumar aqui, tá? Tá? Então, assim, ele vai ser usado para... né, deduzir, né, quando você tem 100% de certeza, obrigação, né, que é principalmente quando tem a ver com lei, né, lei e alguma regra, tá?
Então a gente vai usar must para isso. Must not, né? É o não deve. Não deve. Use it to express prohibition, tá? Prohibition, proibição, not allowed, não permitido, tá? There's no variation of the following verbs. Então, assim, depois, o que a característica do verbo modal é qualquer verbo que precedê-lo depois deverá estar na sua forma original, no fórmula infinitiva, tá? Só que sem o to na frente. Por exemplo, I must do it. Eu devo fazer isso. Ó, o do está na sua forma original. To do. To do, fazer. Então, é eu devo fazer isso. Se a gente traduzir para o português, I must do it. Eu devo fazer isso. Fazer, só que não tá sem o to na frente. Não é I must to do it. É I must do it, tá bom? Então, lembre-se, o must ele é um modal verb. Então, toda vez que a gente tiver um modal verb na frase, o verbo que precedê-lo, o verbo que passá-lo, ele deverá ser encontrado na sua forma infinitiva, só que sem o to na frente, tá? Quem que é a sua forma infinitiva? É o verbo cru, tá? Terminando com ar. Então, é fazer, criar, erguer, curar, pular, ceder, tá? Tá tudo com er, tudo cru, tá bom? Tudo cru. E o must not, né? Desculpa aí voltando, é usada para expressar proibição ou não estar permitido, tá? E aquilo que eu falei, não há variação dos verbos, né? Na sequência. Strong recommendation. Strong recommendation. Nossa, tô boiando. I must do it. If I not, I will not pass. Eu devo fazer isso. Se não, eu não vou passar no teste. Eu não vou passar. Ele não está mencionando se é teste ou não, tá? Mas a tradução é: eu devo fazer isso. Se não, eu não passarei. I must do it. If I not, I will not pass. You were always late. You must wake up earlier. Você está sempre atrasado. Você deve levantar mais cedo. You are always late. You must wake up earlier. He's giving a speech. We must talk louder. Está meio errado porque ele está dando um discurso. Nós devemos falar mais baixo, né? Louder é mais alto, né? Então não deveria, né? Não faz sentido, ó. Ele está dando um discurso, nós devemos falar mais alto. Eu acho que não, né? Ficaria melhor. He's giving a speech. We must not talk louder. Nós não devemos falar mais alto. Mas enfim, é uma recomendação. Deduction, uma dedução. Look outside. It must be freezing. Olhe lá fora. Deve estar congelando. Entendeu? Faz sentido, né? Look outside. It must be freezing. Nossa, olha lá fora. Deve estar congelando. Tem uma dedução. Quando tem 100%, por que tem 100% de certeza, né? Que ele fala aqui, se lá fora tá nevando, por exemplo, se lá fora tá um tempo feio, com certeza deve estar congelando, tá? Nesses tipos de certezas, tá? Obligation, duty. You must wear your seatbelt. Well, when you are in a plane and the plane will take off, né? You must fasten your seatbelt. Yes, it's a rule in the aviation, tá? Então, quando você está no avião e o avião vai decolar, você deve usar o seu você deve afivelar os cintos de segurança, porque isso é uma lei, né? Isso na verdade é uma regra. You must wear your seatbelt when you are taking off into a plane, tá? It's forbidden, not allowed. Então, quando é proibido, não permitido. You mustn't smoke here. He mustn't say that. He mustn't drink that. Então, ele não deve fumar aqui. Você não deve fumar aqui. Ele não deve dizer aquilo. Ela não deve beber isso. Vamos fazer, e agora a gente vai fazer o practice, tá? Então, practice. List 5 activities you must do every day.
tá? 5 activities. Well, I will say in my opinion, tá? In my case, in my daily routine, tá? Well, I must do exercise, but I don't, né? Tudo bem. I must do exercise. I must study, because I teach you, ok? I must give classes. Eu devo dar aulas. I must I must practice my Spanish. Eu devo praticar o meu espanhol. Deixa eu ver. The last one. I must organize my room. I must organize my room. Eu devo organizar meu quarto. Meu quarto. Faço isso todo dia? Não, mas é uma obrigação. Mas outro exemplo, se a gente quisesse usar o mustn't. I mustn't forget to I mustn't forget organize my room. Eu não devo esquecer de organizar o meu quarto. I mustn't forget organize my room, tá bom? Não posso esquecer de organizar o meu quarto. Ok, guys? Beleza? So now, let's do the page 45. This is the last page. Look at this one. We're gonna do this exercise. Look at the Mandy's rule at home and write what she must do and what she must not to do. Então vamos lá, Mandy's rule at home. Então a gente vai olhar a lista dela. Gente, um minuto, tô com sede. Vamos lá. Vamos lá. Listen to mom and daddy. Então a gente tem uma pequena tarefa aqui. Peraí, deixa eu dar um zoomzinho, gente, que eu sou ruinzinha pra enxergar. Acho que tá bom assim, ó. Então a gente vai olhar as regras de casa as regras da casa da Mandy, né? E a gente vai escrever aqui embaixo. Nós vamos escrever aqui embaixo o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Então, listen to mom and dad. Então, yes, she must listen her mom and her daddy. Aqui embaixo, ó, tá certinho, hein? Que burra eu. She must listen to her mom and daddy, tá? Vamos agora pro segundo. Então, vocês estão vendo? A gente leu aqui o primeiro, a gente viu o que tá com xizinho e a gente escreve aqui embaixo. Vamos lá pro segundo. She must give food to the dog. Yes, she must feed or she must give food to the dog. Ok? Próximo. She must study every day. Ok. She must study every day. Vamos ver isso aqui. Play on the balcony. She must play on the balcony. Então ela não deve brincar na varanda. She mustn't or she must not play on the balcony. Próximo. She mustn't ride the bike inside the house. Então ela não deve andar de bicicleta dentro de casa, tá? She must not or she mustn't ride the bike inside the house. Próximo. She must have a shower every day. Yes, she must have a shower every day. Ela deve tomar banho todo dia. She mustn't or she must not get up late for school. Então ela não deve levantar atrasada para a escola. Próxima. She must not or she mustn't leave the doors and windows open. Daqui, gente, não é live. É live. L-E-A-V, tá? É live. Tá? Ela não deve deixar as portas e as janelas abertas. Próxima. She mustn't eat junk food, né? Or fast food. Ela não deve comer essas comidas porcariadas, comidas industriais assim, deste jeito. The last one. She must watch TV during the afternoon. Então ela deve assistir TV durante a tarde. She must watch TV during the afternoon. The afternoon. Ok, very nice. Beleza, gente? Vocês entenderam mais ou menos o esquema do exercício? Entenderam mais ou menos?
Então vamos aqui para esse aqui, ó. Aqui para esse aqui é bom, tá? Mas vamos para agora o lado direito. Look at the picture and make deductions. What are these? Well, vamos lá então. A gente vai olhar para as imagens e fazer deduções. Make deductions, or, né? Deductions é mais apropriado mesmo. A gente vai fazer as deduções. O que são isso, né? O que é aquilo? O que são essas coisas, né? It must be a strawberry. Então, esse é o morango, né? Deve ser o morango, né? Pela carinha. It must be a strawberry. It must be a dog. Vocês concordam? Vocês estão concordando ainda? Se vocês não concordam, manda mensagem para a teacher, tá? It must be a flower. It must be a flower. It must be an ear. An ear, tá? Ear. Ear. É a orelha, tá? Ear. E essa coisa linda aqui, it must be a pizza. And the last one, it must be a bike. It must be a bike, tá? Tranquilo, gente? Foi de boa, tranquilo. Vamos agora para os nossos deveres de casa. Open your workbook again. Bora, guys. Open your workbook again. And let's do, né, for homework, the exercise number 5 on the page. Let me see what the page is it. Exercise number 5 on the page 36. Tá? The exercise 5. So the exercise 5, 6 on the page 38. 7. Okay. The number 7 on the page 39. Tá? 39. And the last one, the exercise number 8 on the page 40, tá? Então, exercício 5, 6, 7 e o 8, tá? Na página 36, 38, 39 e 40, tá bom? E aí a gente vai corrigir na próxima aula. Beleza, guys? So, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, please contact me. Don't hesitate to contact me. I'll be waiting for you, tá? Então, hoje a gente aprendeu de novo. A gente deu aquela revisadinha lá em cima, ó. Hoje foi bastante coisa, tá? No there was and there were, tá? A gente focou nisso hoje. A gente trabalhou bastante isso hoje. Tentem fazer esse exercíciozinho aqui do Spot 5 Difference, tá? E aí a gente aprendeu um verbo modal hoje, gente, que é muito importante, é muito usado must, tá? Ele é muito usado realmente e que ele serve para, né, para dedução, para recomendações fortes, obrigações ou, né, aquilo que é proibido e não permitido, né, leis, regras, tá? Ele é o certinho, tá? Ele é o certinho da coisa, tá bom? Muito importante a gente aprender ele, tá? Se tiver alguma dúvida, não entendeu, é só falar comigo, tá? Lembrando, depois de um verbo modal, o outro verbo fica na sua forma original, só que sem o to na frente, tá? So, to do, to wake up, to talk, to be, to wear, to smoke, to say, to drink, tá? Só não tem o to na frente, tá? E aí a gente aprendeu a gente pôs em prática, tá? A gente pôs em prática a casa da Mandy, né? As regras dela, a casa dela foi divertida, foi fácil, né? Bem de boa. E o último que a gente fez aqui foi fazer as deduções, né? Lembra que o must vai ser usado para deduções quando a gente tem 100% de certeza. Então, tão na cara que são essas coisas mesmo que nós falamos, tá? Morango, cachorro, flower, né? Morango, cachorro, flower, né? Morango, cachorro, flor, ouvido, pizza e bicicleta, tá? Strawberry, dog, flower, ear, pizza and bike. Okay? So, we have this exercise, the exercise 5, 6, 7, and 8, tá? In the next class, we're gonna correct them, okay?
So bye bye guys, see you soon. Please call me if you have any doubts, okay? Bye bye guys, see you next class.